Olá, galera! Passando por aqui para trazer mais aquela reflexãozinha astrológica da semana, né? E vamos falar sobre Mercúrio em Câncer, impacto emocional, reconexões, controle a sua impulsividade. Se você tem interesse nesse conteúdo, fica comigo. Bem, semana passada, né, eu falei sobre uma lua cheia reveladora, né? A gente começa a semana e vamos ter a semana toda praticamente com lua cheia. Ela vai ficar minguante só domingo. Então ainda é uma lua, né, de revelações, uma lua de clarear, né, tanto nossos pensamentos como emoções, como vamos falar mais para frente, né? E também de estar colhendo já, né, algumas coisas, né? A gente pode também tá vivendo o lado positivo, né? Tá fazendo a semeadura corretamente e já nessa lua começam a se apresentar, né, novos caminhos, né, coisas que complementam, né, que surgem assim com sementes que você plantou às vezes muito tempo lá atrás ou no começo desse ciclo mesmo, né? Mercúrio ele entrou em Câncer, né, na segunda-feira. E esse aspecto, ele trazendo, né, Mercúrio representa a nossa mente, né, as informações, né, a nossa ligação com as coisas, né, com tudo que está no plano mental. Né. E agora ele chega em Câncer, onde já tem Vênus, Júpiter, né, que é o signo das emoções, né, das emoções proativas, né, da emoção de ação. Esse mesmo Mercúrio que entra na segunda-feira em Câncer, ele forma um aspecto daí desafiador com Netuno, que representa, né, os sonhos, as ilusões também, né, tudo aquilo que está oculto, né, mas também ele traz a conexão espiritual, a conexão com o amor incondicional, todos esses arquétipos, né. Então, assim, quando ele está criando um aspecto ali, ele vai mexer nisso, né, ele vai trazer essas informações de que forma? De maneira emocional, vai mexer com o nosso emocional nesse sentido. Então, pode estar acontecendo durante esse período, né, um período eu coloquei até como reconexões, né, porque ele representa as informações, né, e Câncer representa as raízes, o que há de mais profundo dentro das nossas emoções, inclusive da nossa história, do nosso passado. Então, assim, pode estar vindo muitas informações a nível inconsciente, às vezes, né, através das emoções, né. Nesse período, as emoções acabam governando os pensamentos, então por isso é muito importante a gente prestar atenção, né, nesse período, às nossas emoções, para que elas não nos inundem, né, tomem conta e a gente comece a agir por impulso, né. Porque como ele pode estar trazendo coisas do passado, pode mexer e acontecer diversas situações na nossa vida, né? Tanto no relacionamento, como no trabalho, né? Como carreira, enfim, todas as áreas da vida. A entrada desses planetas em Câncer faz com que o emocional fique muito em alta. E então, assim, o emocional é governado pela Lua. E a Lua ela se move muito rapidamente. A cada 3 dias ela está num signo diferente. Então, pode ser um período onde as pessoas podem estar vivendo um emocional assim muito inconstante, mudando bastante, assim, né? Devido a todas essas informações que começam a chegar, né? As informações emocionais. Então, tem que cuidar para não tomar nenhuma decisão no calor da emoção, né? A gente está com Marte em Touro, né? E Marte em Touro pede que a gente tenha calma, que a gente tenha paciência, a gente tenha determinação, que a gente tenha segurança, estabilidade, sabe? É, um certo controle, né? Que é de si mesmo, né? Que as coisas externas a gente muitas vezes não tem como controlar, né? Mas o reflexo interno, né, das nossas águas ali a gente pode, né, aprender a controlar, né? Existem técnicas de respiração, né, meditação para a gente aprender no dia a dia a ser uma pessoa mais calma, né, e não ser tão tomada pelas emoções e perder as rédeas. Então, assim, essa é uma semana para você observar as suas emoções, né? Lembra? Oxê clareando, clareando. Então vai aparecendo coisas, vai surgindo emoções, informações que trazem, né, desafios emocionais, né? Seja às vezes uma saudade, né? Às vezes que você não sabe nem explicar, sejam muitas vezes informações que mostram para você que às vezes aquilo não era bem exatamente aquilo que você pensava ou sentia. Então saber fazer a compreensão dessas coisas, né? A compreensão das tuas emoções, né? Tirar um pouco o instintivo de lado, aquela coisa de sentir o ardor da coisa na hora, né? Relaxar, se acalmar e tomar uma atitude, né, mais para frente, com mais calma, porque o momento ele é muito emocionante, muito impactante. Pode estar acontecendo diversas situações que levam as pessoas, né, a rever a forma como até se comunicam, né, emocionalmente, né, como se expressam emocionalmente. Então, às vezes pode vir uma necessidade muito grande de expressar uma emoção e a pessoa não sabe como expressar aquilo, expressa às vezes de uma maneira que fere outras pessoas. Então, nesse momento,
a empatia, né, saber escutar é muito importante. Saber escutar mais do que falar durante esse período é crucial, porque a gente vai ter um andamento, né, da Lua durante a semana, né? Hoje, quarta-feira, ela está em Capricórnio. E aqui, o eixo Capricórnio-Câncer é um eixo de proatividade. Então, se você não consegue governar as tuas emoções, né, você acaba ficando disperso, você acaba não conseguindo se concentrar no momento presente, né, ter disciplina, ter seriedade com os teus compromissos, né? Então tem que olhar, né, nesse período também para isso, quanto começa a clarear as coisas que emocionalmente me tiram o foco, né, me tiram a atenção do meu objetivo diário, das coisas que eu coloquei como meta para fazer, né? E na quinta, na sexta e no sábado, a Lua ela vai para Aquário e aí surge uma oportunidade, né? E ativa também o Plutão que está em Aquário, né? Desafiando Marte, pedindo aquela ação transformadora, né? No sentido do coletivo. A gente já conversou sobre isso aqui, mas eu vou falar mais um pouco sobre isso também, né? A oportunidade gerada é que ativado Plutão ali, a Lua forma um aspecto de quincúncio com o Sol. E esse aspecto, ele gera a possibilidade, né, um aspecto que gera uma oportunidade de se abrir novos caminhos, né, de fazer novas conexões, ou reconexões, como eu já falei anteriormente, né, através da compreensão das tuas emoções, né, através de entender esses sinais, né, que começam a aparecer para você agora, né, de maneira mais emocional, né, afetuosa, sentimental, e começar a direcionar isso numa ação transformadora, né? Começar a colocar isso em prol do coletivo. Então, está revelando a Lua ali como que eu posso estar me envolvendo mais, né, com grupos que são pertinentes ao que eu sinto, né, o que tem em comum. Então, assim, vem às vezes um choque de realidade para algumas pessoas, porque podem estar inseridas em grupos que de certa forma não condizem com elas, ou vem a confirmação. No domingo, né, a Lua fica minguante, né, e isso converge com um aspecto que já está acontecendo, que é um aspecto positivo, de Mercúrio de trígono com o nódo lunar norte e sul, né. Esse trígono, ele traz informações que podem nos ajudar a nos libertar tanto de vícios emocionais, né, ou desorganizações, né, emocionais, energias assim que a gente não percebe no nosso dia a dia, que minam a nossa energia. Então, vai estar nesse período junto, onde já vai estar mostrando e revelando ali sobre os grupos, as coisas. Então, começa já a mostrar o que mina a energia da gente, principalmente no sentido coletivo, né? Como que eu perco energia no coletivo. Então, eu chego no meu trabalho, em algum lugar assim, né? E há situações, pessoas fazem conversas assim, né? Como é que eu me sinto emocionalmente quando essas pessoas falam comigo? Ou que eu deixo essas pessoas me tirarem, me irritarem, eu deixo isso acontecer dentro de mim e guardo isso para mim, né? Lembra que o período não é de tomar nenhuma atitude baseada na emoção do calor, né? Manter a calma e a tranquilidade. Faz um período de observação, porque vai se manifestar dentro de você, né, o que está desorganizado emocionalmente, o que precisa organizar, ou, né, já vai estar potencializando o que você está organizando, né? Se você está nessa fluência, né, está vivendo um momento onde você conseguiu fazer está tendo esse controle emocional, está tendo essa segurança que Marte está transmitindo para a gente lá em Touro, né? Você já consegue colher resultados e você consegue uma energia de libertação, né? Vindo essa lua minguante, tudo o desenrolar dessa semana começa a fazer um total sentido e você recebe, né, a compreensão, né, de todo momento e começa a ver se há novos direcionamentos na vida, né, se há portas novas se abrindo e como, né, não deixar que o teu emocional impeça de você adentrar isso com segurança, de fazer isso realizar e não ser uma coisa passageira, uma coisa apenas impulsiva, né? Para a semana que vem, já adiantando, segunda-feira, Mercúrio vai fazer um aspecto de tensão com Saturno, né? E esse aspecto daí pede para a gente, né, a responsabilidade, né, a responsabilidade emocional. Com tudo que está sendo gerado, tudo que está rolando agora, vai pedir responsabilidade emocional da gente semana que vem. Valeu, galera, por hoje é só essa semana, né? Eu volto a postar o aprofundamento no YouTube. Se alguém quer comentar alguma coisa aí, fique à vontade. Se quiser colocar o teu signo na descrição aí no comentário, né? Eu faço uma descriçãozinha rápida aí das energias semanais pro teu signo. Valeu, aquele abraço, tamo junto.